Livro de Esdras, capítulo 10, caminhando para o final. Vamos colocar os irmãos em situação de pecado agora. Quem que leu o capítulo 10 do texto de Esdras? Jesus amado, 3, 4 irmãos, Senhor Jesus. Queima a Bíblia desses infelizes, Senhor, que está aí, mas não usa. Queima, Jesus, essas Bíblias. Ô Senhor da glória, viu? Livro de Esdras, capítulo 10. Eu vou fazer uma leitura corrida do capítulo inteiro e a gente vai se dedicar em alguns versículos em específico. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há, o que diz aí na tua Bíblia? Ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levante-se, pois, porque te pertence a este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou, ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Esdras se levantou diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo de lá, pão não comeu, e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. Fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos esse negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre esse negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por essa causa. Porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquiva, se puseram sobre esse negócio, e Mesulão e Sebatai levita os ajudaram. Aqui são os opositores, versículo 15. E assim o fizeram os que tomaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeça dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos pelos seus nomes. Assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem esse negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, até o 1º dia do 1º mês,
E acharam-se os filhos dos sacerdotes, que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos Maesseias, Eliezer, Jaribes, Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E os filhos de Emir, Anani, Zebadias, dos filhos de Harim, Maesseias, Elias e Semaías, Jeiel e Uzias, dos filhos de Pazur, Eliotai, Maséia, e aí vem uma lista de uma série de nomes, e no final aqui no versículo 44, todos esses tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, nós vamos à Tua presença, alegres pela Tua boa mão sobre as nossas vidas, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Alegres pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor de fato tem sido e tem estado conosco, e nós só temos motivos, ó Deus, para Te agradecer. Queremos ser gratos, ó Deus, pelo ir e vir, pelo trabalho externo, pelo trabalho doméstico. Queremos ser gratos a Ti, ó Deus, pelas portas da Tua casa que estão abertas. Queremos ser gratos a Ti, ó Deus, pelo ato de louvar, exaltar e bendizer o Teu nome através de cânticos. Queremos ser gratos a Ti, ó Deus, por esta porção da Tua palavra que nós podemos ler e meditar nela. Ó Deus, que haja na minha vida e na vida de cada um dos irmãos uma atitude, uma reação diante da Tua palavra, que possamos não apenas, como diz Tiago, sermos ouvintes teóricos, mas que possamos ser praticantes, operantes da Tua palavra, que a Tua palavra seja viva em nós, que a Tua palavra seja poder em nós, que a Tua palavra cumpra o Teu propósito excelente, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Queridos, uma das leis humanas mais fáceis de se entender, e na verdade não é uma lei humana, isso é um princípio espiritual, é a lei da ação e da reação, atitudes e consequências. Tudo que nós fazemos gera alguma coisa. Essa é uma lei muito simples, qualquer criança entende, ela é aplicada no mundo humano. O que você planta, o que você vai colher. Você pode ter dúvida até do tempo que você colhe, mas se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Você sabe o que você plantou. Uma pessoa que planta morango, ela pode ter dúvida do tempo, pode ter dúvida até da qualidade que vai dar esse morango, mas se ela plantou morango, ela sabe que vai nascer o quê? Morango. Toda ação, ela gera uma reação. No universo da matemática, da física, essa lei, ela foi descrita, ela não foi inventada, né? Ela foi descrita por Isaac Newton. E para quem gosta da matemática, para quem gosta da física, é a terceira lei de Newton. E é descrita como: toda ação há sempre uma reação oposta em igual intensidade. Detalhe, a reação, ela é em igual intensidade, só que ela é oposta. De novo, toda ação gera uma reação. Só que a reação, ela é oposta à reação, mas ela é da mesma intensidade. Esse é um detalhe muito importante, para que eu e você entendamos. Isso é certo na física, na matemática, isso é certo na sua saúde, na minha. Se eu cuido da minha saúde, vai chegar uma fase mais delicada da vida que a gente vai ter algum nível de saúde. Se eu não cuido quando eu sou mais jovem, a gente vai padecer quando a gente é mais velho. Isso diz respeito à sua carreira profissional. Se você se dedica, estuda, corre atrás no tempo certo, vai chegar uma fase da vida que você vai colher. Se você não colhe, se você não planta, você não colhe. Quem lembra do desenho do Pica-Pau? Aquele desenho do Pica-Pau com a cigarra.
O Pica-Pau curtindo, dando risada. É um dos poucos episódios que o Pica-Pau se lasca num desenho, é esse. O Pica-Pau sempre se dá bem, mas nesse, com a cigarra, a relação do verão e do inverno, o Pica-Pau dá ruim para ele. Toda ação tem uma reação. Na sua relação conjugal, se você trata bem, cuida bem da sua esposa, do seu marido, você vai ter uma esposa e um marido que te trata bem. Pouco provável. São exceções. Acontece? Acontece. Não é a regra, é exceção. Uma mulher que cuida bem do seu marido e o marido não cuida bem dela. Tem também, mas não é a regra. Diz o dito popular que gentileza gera, e é verdade. Você sendo bem educado, a tendência é que até aquela pessoa que seja mais rude, mais grossa, mais abrupta, ela seja educada com você até por vergonha. A pessoa fica até envergonhada. Queridos, isso acontece em todas as áreas da vida, inclusive na área espiritual. Quando nós falamos esse livro inteiro de Esdras, a gente tem lembrado que é o retorno do castigo. Primeiro o reino do norte, que foi destruído pelos assírios, 722 a.C., depois o reino do sul, destruído pelos babilônicos, 586 a.C., ambos os reinos foram, os seus personagens, os seus reis, foram deportados para a terra estranha, e ali eles sofreram. Toda ação gera uma oposta e na mesma intensidade. Nossa, como Deus é cruel, como Deus foi vingativo. Por que Deus permitiu isso? Toda ação gera uma reação oposta na mesma intensidade. A gente acha que sempre o que a gente faz é pouco, sempre o que a gente faz tem uma justificativa, o que o outro faz é terrível, o que eu faço não. Ah, mas foi só uma raladinha no carro do outro, e se fosse no seu? Ah, mas só foi uma palavra assim, assim, assado, e se fosse com você? A gente sempre acha que o castigo é severo demais, que o castigo é forte demais, que o castigo é sem medida. Não, não é. Isso já aconteceu com Caim. Caim mata Abel. E Deus diz: Caim, a partir de agora você vai ser errante. Você não vai parar em nenhuma terra, você vai viver uma vida nômade. A terra se tornou maldita, Caim, por sua causa, porque você derramou sangue inocente. A partir de agora, Caim, você que é lavrador da terra, a terra vai te dar doença, vai te dar ervas daninhas, vai te dar micróbios, bactérias. Aí sabe o que o Caim diz? Nossa Deus, tudo isso, eu não fiz nada. Fiz nada. Só matou metade da população masculina da época. Só tinha ele e Abel. Fiz nada. E sempre a gente acha que o que nós fazemos é pequeno, perto das consequências. Toda consequência é na mesma intensidade. Deus não é injusto. O que o homem plantar, isso também, Gálatas 6:7, de Deus ninguém zomba. Nossa, como Deus é cruel. Não, é a lei da ação e da reação. Ah, mas o meu pecado nem foi tudo isso. Depende de quem está olhando. Talvez o teu pecado nem seja tudo isso, porque você está se comparando com você mesmo, ou você está se comparando com outros pecadores. Ah, mas o que eu fiz foi só uma mentirinha. O que eu fiz foi só uma ficada. O que eu fiz foi só uma olhada. O que eu fiz foi pegar só uma coisa. Você está comparando com o universo de outros pecadores. Mas quando o universo que você compara é com o santo, aquele que não tem mancha, aquele que não tem mácula, aquele que é completamente consagrado e puro, você tem que entender que a reação vai ser na mesma intensidade do seu pecado. Se muito é o teu pecado, grande é a santidade de Deus. Israel talvez não tenha entendido isso. Talvez eu e você também não temos entendido. Israel não conseguia entender que a resposta de Deus era na mesma intensidade. Deus não era injusto, como continua não sendo injusto. Nós não queremos admitir, mas a justiça de Deus é justa. A justiça de Deus é equilibrada.
ela não está acima da medida. Ela é a justa resposta, é a justa consequência à reação do meu pecado e do seu. Porque o salário do pecado é a morte. A resposta de Deus é a justa medida para os nossos pecados. Ela é proporcional à nossa maldade, ela é proporcional ao nosso desprezo para com a palavra de Deus, ela é proporcional à nossa irreverência, ela é proporcional ao nosso desinteresse, ela é proporcional à nossa incredulidade, ela é proporcional à nossa rebeldia. Deus não vai dar menos do que eu mereço. Ele é justo. De novo, temos a tendência de sempre achar o castigo pesado demais. Contudo, Deus simplesmente retribui. Deus está retribuindo a mim e a você. Faz muitos anos que a gente tirou do repertório da nossa igreja, e é bom manter longe do repertório da igreja, uma música que os irmãos cantam assim: restitui. Qual que é a próxima frase? Eu não quero de volta o que é meu. Porque o salário do meu pecado é... Esse cântico ele é péssimo de cantar. Eu quero o que Jesus conquistou na cruz, o que Jesus nos dá de presente. Porque o que é meu, eu quero que ele leve para bem longe. Queridos, Israel sofre a justa consequência dos seus pecados, a medida. Bom, isso a gente, entre aspas, sabemos. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Que Deus paga o salário justo que nós recebemos? O que é o salário? Salário é o pagamento por alguma coisa que eu fiz, não é isso? O salário é o pagamento por alguma coisa que eu fiz. Eu não sei se você está feliz com o seu salário na sua área de atuação. Você que é do comércio, você que é da saúde, você que é do serviço, você que é da segurança, você que é da educação. Eu não sei se o que te pagam é justo para o que você faz. Mas não tenha dúvida, irmão. O que Deus vai pagar a mim e a você pelos nossos pecados é justo. Não vai ficar devendo nenhum centavo. Tudo vai ser pago. Você tem alguma dúvida disso? Mas, se a gente terminasse aqui era trágico, né? Mas se a consequência do pecado, Deus é absurdamente justo com ela, Deus também é justo com as nossas ações de fé, de bondade, de amor, de graça e de misericórdia. Você crê nisso? Nós vimos uma peça aqui domingo que falava a respeito um pouco disso. E eu citei 2 textos que eu quero repetir de novo, quando diz Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. 1 Coríntios 15, 58, nenhum trabalho no Senhor é em vão. Se a consequência pela irreverência, pelo desprezo à palavra, ela gerou esse castigo, nós também podemos entender que cada vez que eu e você temos uma atitude de oração, uma atitude de fé, uma atitude de graça, uma atitude de bondade, uma atitude de generosidade, uma atitude de misericórdia, esse Deus que não se esquece, esse Deus que sabe, esse Deus que vê, tal qual Ele é justo e nos castigar pelos nossos pecados, Ele também é justo em honrar os atos de justiça. Você crê nisso? Nós vimos nas semanas anteriores que o povo que voltou do cativeiro voltou em hipocrisia, voltou em mentira. Esdras achou alguma coisa estranha lá no capítulo 8, mesmo com cartas de autoridade, com dinheiro, com madeira, com ouro, com tudo, Esdras resolveu parar tudo e orar, e 3 dias jejuaram, e esse ato não foi desprezado por Deus. Nós vimos que aquele mesmo povo que jejuou, prestou um culto falso, prestou um culto irreverente, prestou um culto a Deus insolente, um culto de qualquer jeito. Mas dá para entender que talvez daquela pequena multidão de 1.700 pessoas que voltaram, além de Esdras, mais alguém estava com o coração diante do altar de graça do Senhor. Havia um grupo de inconformados.
Paulo vai dizer, não vos conformeis. Havia um grupo de inconformados, porque esse grupo foi lá no capítulo 9 até Esdras. Esdras, da turma que voltou, nem os sacerdotes, nem os levitas, nem os magistrados, nem os principais, nem os príncipes abandonaram os seus pecados. Gente inconformada, que está olhando e está tendo reverência no culto, gente que tem interesse, gente que tem orado, gente que tem lutado pela coisa séria, na palavra de Deus, na adoração, no clamor. E Deus está vendo, e Deus está observando, e Deus está honrando cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Um grupo de inconformados que se manifestaram com temor e tremor diante da palavra de Deus. Se as consequências dos pecados são trágicas, muito maior é a consequência de quem tem buscado uma vida de santidade. Se a consequência da mentira, ela é uma, a consequência da verdade, querida, é outra. E aquele que tem buscado a santidade, o amor, a fé, de maneira verdadeira, de maneira genuína, precisa ter uma certeza que Deus é justo e que Deus há de recompensar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Vamos ver as reações que nós temos, as atitudes de fé de Esdras e de alguns poucos que caminharam com ele. Passa mais um aí para a gente. Logo no versículo 1, diz que Esdras estava fazendo o que, irmãos? Esdras estava fazendo o quê? Orando, confessando pecados e chorando, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu a Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele. Esdras estava desesperado. Lembra que Esdras arrancou cabelos da cabeça, arrancou cabelos da barba, ficou atônito, ficou perplexo, ficou sem comer. As pessoas viram Esdras assim? Sim ou não? As pessoas viram Esdras assim? Sim ou não? Me ajuda, irmãos? Viram. As pessoas viram. Deus também viu. E Deus sempre vê o meu clamor, o meu choro e a minha oração. Deus sempre vê o teu clamor, o teu choro e a tua oração. Talvez as pessoas ao redor nem percebam, mas Ele não apenas vê, Ele acolhe as tuas lágrimas. Ele não apenas vê, mas Ele considera o teu choro. Ele não apenas vê, mas enquanto Esdras chorava, Deus estava trabalhando. O texto bíblico vai dizer que enquanto Esdras estava orando, enquanto Esdras estava chorando, enquanto Esdras estava confessando pecados, enquanto Esdras estava buscando a presença de Deus, muito grande gente, uma muvuca dos homens e das mulheres se manifestaram. Talvez parte daqueles que estavam apenas apontando o dedo, apenas criticando, apenas falando do pecado dos outros, sem olhar para os próprios pecados. Esdras estava orando, Esdras estava jejuando, Esdras estava chorando, e Deus estava agindo, em nome de Jesus. O choro de Esdras diante de Deus vira reação de Deus ao redor de Esdras. Você crê nisso, querido? Deus vê, Deus age. O povo até viu a atitude de Esdras, o povo ouviu a pregação de Esdras, e a partir disso, Deus mexeu, e a gente continua crendo. Querido, não desista, não desista. Você que tem orado por alguém, você que tem orado por uma causa impossível, você que tem orado pela salvação de alguém, você que tem orado por você mesmo, por uma mudança de perfil, por uma mudança de caráter, faça como Esdras. Como que está no versículo 1? Quem que pode ler para a gente? Olha que coisa fantástica, enquanto Esdras orava, enquanto Esdras confessava pecados, enquanto Esdras chorava, na hora que ele abriu os olhos do seu choro, das suas lágrimas, ele olhou de um lado, olhou do outro, ele já não estava mais sozinho. Havia uma pequena multidão de homens e mulheres,
porque enquanto eu e você clamamos, Deus está agindo. Salmo de número 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser levantar cedo, de madrugada, trabalhar com afinco, trabalhar com dedicação, pelo pão de cada dia, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Querido, não se afaste da oração. Mesmo quando as coisas pareçam absurdamente, o caso aqui era um absurdo do absurdo. Nós podemos comparar essa oração de Esdras com aquela de Elias, quando Elias chega assim: Senhor, me leva, só restei eu dentro dos profetas. E Deus vai dizer assim: calma, Elias, além de você tem mais 7 outros 1000 joelhos, que não se dobraram, que não se venderam, que não se renderam a Baal. Você não está sozinho não, irmão, tem mais gente orando, a mesma causa de você. Tem gente orando também pelo cônjuge, pelo esposo, pela esposa. Tem gente orando pelos filhos. Tem gente orando por saúde. Tem gente orando pela igreja. Tem gente orando pelo país. Você não está sozinho. Continue insistindo. Porque quando você menos esperar, você vai perceber que existe um exército de Deus de intercessores ao teu lado. Creia nisso. O texto diz que enquanto nós temos aqui uma condicional de tempo. Está em paralelo, coisas acontecendo. Enquanto eu e você estamos orando, Deus está trabalhando. Jesus é interrogado no Novo Testamento pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Por que ele estava curando num sábado? 6 dias tem na semana. Por que você não faz essas coisas no sábado? E Jesus vai dizer: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Ele continua trabalhando na minha vida, querido. Ele continua trabalhando na tua vida. Ele não desiste. Não tem uma música que diz isso? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele não desiste. O trabalho de Deus na minha vida não acabou. O trabalho de Deus na tua vida também não acabou. Creia. Creia. Qual que é a reação? Toda ação gera uma? Toda ação gera uma? Qual é a ação? Oração. Qual é a reação da oração? A ação é a oração. Qual a reação? Deus trabalhando. Deus está trabalhando. O texto bíblico diz que Esdras estava orando, fazendo confissão de pecados e chorando diante da casa de Deus. Um desafio que eu faço para você: não se afaste da casa de Deus. Uma das primeiras coisas que o diabo quer fazer comigo e com você, quando nós estamos numa situação de dor, de tristeza, de perda, de luto, quando nós estamos numa situação de dificuldade financeira, quando nós estamos até mesmo numa situação de pecado, a primeira coisa que o diabo quer pôr na tua cabeça é que você não precisa ir da igreja, ou que não adianta ir da igreja, ou que de repente você não é digno de estar no meio do culto e da adoração. Nesse caso ele tem razão, nenhum de nós somos dignos, mas aquele que vai à nossa frente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos estar na presença de Deus. Quando o inimigo disser a você: ah, mas você não é digno, você vai dizer assim: verdade. Não é que é a primeira vez que o diabo falou a verdade? Você vai dizer assim: é verdade mesmo, eu não sou digno, mas ele se fez digno por mim. Não se afaste do culto, não se afaste da adoração. Quem lembra da história de Davi e Golias? Quando tem o desafio lá, quem que vai para o campo de batalha pelos filisteus? Quantos vão? Quantos vão? Me ajudem. Quem que vai pelos filisteus? Os irmãos ainda estão aí, pelo amor de Deus. Vai quem? Golias. Quem que vai pelos judeus? Davi. Está errado. Quem vai quando você lê o texto, Golias não foi sozinho. Isso é muito interessante. A gente sempre acha que o diabo vem sozinho. Vem nada. Ele manda os agentes do inferno tudo na frente. Vem um para tirar a tua paz, vem outro para tirar a tua atenção,
ele sempre prepara um caminho. E diante de Golias tinha um escudeiro carregando as armas de Golias. Mas Davi também não estava sozinho. Porque Davi, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. O diabo nunca quer pegar você sozinho. Essa coisa assim, não vai mais na igreja, não vai mais no culto, não vai mais isso. A ideia dele te pegar sozinho, mas ele não vem sozinho. Ele vem com todos os agentes do inferno. Enquanto Esdras orava aonde? Em frente à casa do Senhor. Não se afaste do culto. Passa mais uma aí. Vale a pena a gente lembrar que esse capítulo 10 é uma consequência lá do jejum de Esdras no capítulo 8. Nós tivemos 2 encontros aqui falando sobre jejum. E o texto bíblico diz aqui no versículo 2 de Esdras 10: Então respondeu Secanias, filho de El, dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus. Com todas as letras eles estão dizendo assim: nós pecamos, nós reconhecemos os nossos pecados. Querido, quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, quando a gente invoca o nome do Senhor do fundo do nosso coração, e talvez a oração seja essa, quando Isaías contempla a glória, o poder e a majestade de Deus, é um dos poucos personagens da Bíblia que viram um altar de graça de Deus em vida. A gente tem Estevão, a gente tem João Batista, e tem possivelmente Paulo, que Paulo não registra. Paulo disse que o que ele viu era indizível, que ele não conseguiria explicar. E olha que Paulo tinha argumento para tudo, mas ele não conseguiu explicar o que ele viu no céu. Mas Isaías teve uma visão. Quando Isaías vê Deus grande, Deus assentado num alto e num sublime trono, ação, Isaías viu Deus grande. Qual foi a reação dele? Ele se viu pequeno, ele se viu falho, ele se viu pecador. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e num sublime trono. As abas das suas vestes enchiam, escorriam pelaquele lugar. Serafins estavam sobre ele. Tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As colunas daquele lugar tremeram diante da fumaça e do som. Aí Isaías disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Querido, o jejum que foi feito um pouco tempo antes, a entrega, a humilhação, a reverência, a submissão, a dependência de Esdras e de mais alguns poucos, trouxe resultado para toda a coletividade. De alguma forma, a atitude de uns mexeu com a vida espiritual dos outros. O jejum tem como objetivo principal a negação do eu, a negação dos desejos, dos instintos, das nossas vontades. É uma autodeclaração de submissão, de dependência do mundo espiritual. Jejum é fome de Deus. E todo avivamento na igreja é precedido por atos de reverência, de arrependimento e de submissão. Aquele povo se arrependeu a partir da atitude de arrependimento de Esdras e da confissão. Arrependimento e confissão vem antes de avivamento. Arrependimento e confissão vem antes de avivamento. Se o jejum é uma ação, qual a reação do jejum? Se o jejum é uma ação de submissão, de autonegação, de submissão dos meus desejos, dos meus instintos, se o jejum é uma ação de negação do meu eu, qual a reação? A reação, querido, é a autoridade e poder que vem no nome de Jesus. Porque Jesus vai dizer: esta casta de demônio só é possível expelir com jejum e oração. A ação é jejum e oração. A reação é graça e poder da parte
do Espírito Santo de Deus. Esdras viu isso na vida dele, Esdras viu isso na geração dele, e Esdras viu isso com algum tipo de rapidez. Creia, se você tem confessado o pecado, se você tem se arrependido, se você tem buscado em humilhação a presença de Deus, creia. E o povo se manifestou. Então respondeu Secanias e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Já não era mais Esdras que estava acusando, não era mais os de fora que estavam acusando, agora eram as próprias pessoas dizendo assim: olha, eu errei. Esse é o maior nível de maturidade que um cristão pode chegar. Reconhecer os seus pecados, não precisar que outros digam a ele o que ele precisa mudar. Ele diz assim: não, eu estou em pecado, eu errei, eu tenho entendido isso. E nós temos visto que essa maturidade ainda está muito longe de muitos de nós no tempo presente. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Tem que ter um arrependimento, tem que ter confissão e tem que ter entrega profunda. O jejum é um desses símbolos. Não é o jejum que dá isso, o jejum é um dos símbolos de entrega profunda. Versículo 3 e 4, ainda aqui de Esdras, depois de confessar a própria turma aqui de Secanias, olha só o que eles fizeram. Agora, pois, façamos um concerto, façamos uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E aí para Esdras eles dizem o seguinte: levanta-te, pois te pertence esse negócio, é você, Esdras, que tem que fazer. Que se faça segundo a lei, levante-se, pois, volta lá no texto que está aí na tela, para eu ler nessa versão. Pois isso é incumbência tua. Esdras tinha chorado, Esdras de certa forma tinha até um pouco se acovardado, mas a palavra de Deus, que é poderosa, se manifestou nos de fora, ao ponto de ele dizer assim: Esdras, para de chorar, levanta, e faz com que esse negócio aconteça. Se tem que tomar uma atitude, ela vai começar com você. Nós precisamos, queridos, voltar, pode pôr lá na imagem, a gente precisa voltar a ter fidelidade com a aliança de Deus. Passa mais um. Podemos ler esse texto junto de Apocalipse 3:10? Você, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Queridos, há uma promessa da parte de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa, e Deus cumpre a sua palavra. Amém? Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. A palavra de Deus jamais voltará vazia. O texto de Isaías 55 diz que assim como os céus é mais alto que a terra, assim as palavras de Deus são maiores e mais altas que a nossa. Assim como a chuva e a neve não descem do céu para a terra, sem que antes reguem a terra, façam brotar, dê semente ao semeador e pão a quem tem fome, assim será toda a palavra de Deus, que não voltará para ele vazia. Mas a palavra vai cumprir o que lhe apraz. Deus vai cumprir a sua palavra. Dizer que Deus é fiel não tem nenhum desafio nisso. A questão toda é quanto eu e você somos fiéis. Deus vai cumprir a sua palavra. Sim ou não? Deus vai cumprir. Comigo ou sem. Com você ou sem. Em dado momento Deus diz a Israel, pelos profetas: por amor a mim mesmo, eu farei isso. Já não é por vocês, porque vocês abandonaram. Esse texto de Apocalipse, falando da igreja de Filadélfia, diz que no momento final, o Senhor vai guardar quem? Aqueles que guardaram a sua aliança, aqueles que guardaram a sua palavra. Uma ação
manter a fidelidade com o contrato, com a aliança, com o pacto. Essa é a ação. Qual é a reação? Nós seremos preservados naquele dia. Se nós nos mantermos fiéis, seremos preservados naquele dia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ação, seja fiel. A reação de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos manter a aliança. Versículo 10 e 12, aqui de Esdras. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredidos, e casaste com mulheres estranhas. Você vê, naquela época o problema era que os homens casavam com mulheres estranhas. Hoje, quando eu vejo os casais da igreja, é o contrário. São as meninas que casaram com um monte de cara estranho, né? Um pior do que o outro. Aí, ó, Evandro, Fabinho, Lucas, é um mais feio que o outro. Felipe, Gustavo, André, é cada um. As irmãs que escolheram os caras estranhos. Mas, tirando essa coisa, olha o Jean lá no fundo, tirando essa coisa dos estranhos da igreja, havia uma questão muito forte aqui. Não é uma coisa fraca, não é uma coisa pequena. Toda ação tem uma reação. Todo pecado gera morte, querido. Entenda isso. Todo pecado gera morte. Todo pecado gera rompimento com Deus e a sua vontade. Todo pecado gera tragédia pessoal, conjugal, familiar, financeira, social. Nunca o pecado é só meu. Nunca o pecado é só seu. O pecado, ele vai gerando consequências. A gente já falou isso em muitas quartas-feiras. A gente citou os pecados do passado que geram tragédias até o dia de hoje. Pecado dos nossos pais. Eu não tenho culpa do pecado dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós e Adão e Eva. Culpa eu não tenho, mas as consequências a gente sofre até hoje. Os meus pecados, os meus filhos vão sofrer consequências até hoje. Em casa a gente brinca muito lá com os filhos, e aí cada um fala das coisas ruins que herdaram de mim. Aí a Amanda tem problema na visão, aí ela fala que sou eu. Está vendo, meu pai tem um olho ruim, por isso que eu nasci assim. Tem uma certa verdade. O Pedro tem a Joanete no pé dele, também herdou de mim. Cada um tem uma coisa ruim que herda do pai e da mãe, porque os pecados geram consequências. Eles casaram. Casamento não é bênção? Sim ou não? Casamento é bênção. Casamento não é um mandato do Senhor? Deixará o homem, pai e mãe, para se unir à sua mulher? Sim ou não? Mas agora a gente está num momento horrível. Porque a pregação de Esdras, ela é absurdamente forte. Ela é acusativa, é tipo João Batista, com o dedo em riste. A pregação de Esdras é constrangedora. A pregação de Esdras, ela vai incomodar a sociedade inteira, porque ele está dizendo assim, versículo 10 de novo: vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão, isso é uma coisa, confessem o vosso pecado, digam que vocês estão arrependidos e se apartem dessas mulheres. E o texto que nós lemos diz que algumas desses casamentos tinham gerado filhos. Então tinham que se apartar das mulheres e dos filhos. Versículo 13. A congregação, no 12, a congregação disse assim: amém, assim seja, faremos conforme a tua palavra. Quanta gente tem essa resposta rápida, né? Você tem uma palavra forte, a pessoa fala assim, amém. É quase uma malcriação, amém. Mas vai fazer isso? Não faz. Tem mudança drástica? Não tem. Versículo 13, porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, e nem é obra de um dia, nem de dois, pois somos muitos os que transgrediram. Não vai dar para resolver isso rápido não, hein? Esse pecado nosso, ele vai gastar um tempo. Toda ação tem vou dizer de novo, a pregação de Esdras era forte,
A pregação de Esdras era acusativa. A pregação de Esdras era constrangedora. A pregação de Esdras incomodava. Só tinha um problema em tudo isso. O que o Esdras estava dizendo era verdade. Você pode ficar chateado, você pode ficar incomodado, pode te dar trabalho, pode trazer constrangimento. Mas se a palavra de Deus é a verdade, nós temos que seguir. Mas vou ter que largar isso? Vai. Puxa, mas que Deus cruel, como? Eles tinham que largar nas esposas, mandar as esposas fora. A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Nossa, que Deus cruel, que fez com que eles abandonassem a sua esposa. A fala não é essa. A fala correta é assim: nossa, que povo desobediente, que casou com gente que Deus disse para eles não casarem. Por que a gente quer colocar a culpa na consequência de Deus? Se a consequência é do pecado, não é do conselho de Deus. Não foi o conselho de Deus que estava errado. O que estava errado foi a ação que eles tomaram. E queridos, nós precisamos entender que todo pecado tem um preço. E às vezes o preço, de fato, é impagável. Por isso que Jesus veio, para pagar o preço de todo pecado. Porque tem pecado que é impagável. Que tipo de pecado é possível pagar? Você ralou o carro de uma pessoa, você vai e paga o conserto. Tem um preço. Quanto custa esse pecado? Eu errei. Eu manobrei o carro errado, eu não dei seta, eu virei antes, faltou o freio. Quanto custa? R$800. Eu não tenho, vou parcelar, eu pago. Pagou sim ou não? Pagou. Agora, nessa mesma imperícia no carro, além de ralar o carro de uma pessoa, você matou um pedestre. Tem preço? Não tem. Tem pecados que não têm preço. Queridos, todo pecado tem consequência. As reações são diferentes. Uns choram diante da pregação, outros reclamam. Uns se arrependem, outros se rebelam. Uns se convertem, outros se opõem à palavra de Deus. E o que a gente vai fazer? A gente vai continuar pregando. Passa mais um, hein? Diante de Deus e de Cristo Jesus, Paulo disse a Timóteo que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue. Me ajudem, gente? Que pregue o quê? Tá ruim o negócio, hein? Vocês estão com medo? Que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Para Paulo é um tempo futuro, não suportarão. Para nós é passado e presente contínuo, porque as pessoas não têm suportado a palavra. E as pessoas querem justificar constantemente os seus erros, pouca gente quer mudar. 3 reações aqui, volta para o texto lá, Esdras 10, versículos 12, 13 e 15. 3 reações. Primeira reação, versículo 12. O que a congregação disse em alta voz? Que assim seja. Primeira reação, eu vou fazer isso. Primeira reação, eu quero fazer isso. Essa reação ela pode ser verdadeira ou não. Porque eu dizer que quero fazer é uma coisa. Eu na segunda-feira tomar uma atitude é outra. Eu aceito essa palavra. Mas essa palavra exige mudanças. Essa palavra exige abandono. Já contei essa história, como teve irmãos que vão e vêm, talvez você não tenha ouvido, eu vou repetir. Teve uma irmã no passado aí aqui da nossa igreja, que aceitou Jesus, se converteu, e aquelas conversões de verdade, pessoa que entende o que uma conversão exige de mudança de vida e de caráter. Se preparando para o batismo, passou um tempo, ela me procura, pastor, eu estou com um problema sério. E eu falei, vamos orar, me conta o que a gente pode fazer. O resumo do problema é o seguinte, ela entrou na empresa, trabalhava num hospital, ela entrou na empresa com mentira.
fez um currículo mentiroso, igual muitos irmãos fazem, especialista em Excel. O cara não sabe fazer um mais e menos no Excel, não sabe fazer um hiperlink, não sabe fazer nada. Em inglês fluente, o cara, the books on the table, não tem a menor ideia do que ele está falando. Mas põe todas essas mentiras aí no currículo. Ela fez isso. E dentro dessas mentiras no currículo, ela ganhou um benefício. Eu não lembro o detalhe, tá? Mas era um benefício que ela tinha um valor a mais por alguma coisa que ela tinha dito que tinha e ela não tinha. Sei lá, um certificado, um diploma, alguma coisa. Eu falei, isso é complicado mesmo. Mas ela estava incomodada. Até ontem não incomodava. Receber 200, 300, 400 reais a mais, todo mês até ontem, não incomodava. A partir de hoje, passou a incomodar. Alguma coisa tem de diferente. O que mudou de ontem para hoje? O que mudou? Mudou tudo, irmão, nasceu de novo. E ela falou assim, eu estou incomodada. Quando eu olho para o meu holerite, quando eu recebo o valor, aquele valor não me pertence. Eu falei, é verdade, irmão. Isso tem nome. Isso é mentira, isso é roubo. Pastor, o que eu faço? Eu falei, você vai ter que contar para o seu chefe. Mas se eu contar para o meu chefe, ele pode me mandar embora por justa causa. Toda ação é uma reação, isso é a consequência do pecado. Eu falei, não é só isso não, irmã. Pode ser que ele exija o pagamento todos esses anos aí. E vai dar uma grana, hein? Vamos fazer uma conta simples. Se são 200 reais por mês durante um ano, 2.400. Se a pessoa trabalha lá 5 anos, a gente já tem alguma coisa em torno de 12 mil reais, fora a correção. É dinheiro. O que a gente faz no caso desse? O que a gente faz? Toda ação tem uma, e todo pecado tem preço. Tem coisas que não tem preço. Vamos clamar a Deus e pedir misericórdia. Juntamos 2, 3 pessoas, jejuamos um período, colocamos um prazo de 15 dias, para nós orarmos e jejuarmos, e ela foi procurar o gerente dela. E ela contou a verdade. Olha, quando eu entrei lá 4, 5 anos atrás, eu menti. Desde então eu recebo esse valor. Mas agora, eu aceitei Jesus, e isso está me incomodando. O gerente olhou para a cara dela, mediu ela de cima e embaixo. E eu não acredito que você está me contando isso. Porque se você não falasse, eu jamais saberia. Mas sim, nós vamos reagir a essa tua fala. A partir do mês que vem, a gente vai bloquear esse benefício no teu salário. E ela ficou esperando mais alguma coisa, né? Aí o cara não falou nada, ela falou assim, vai ser só isso? Ele falou, vai. Eu não vou te desligar, não vou te demitir, porque agora eu estou te conhecendo melhor. E vale muito mais a pena a pessoa que você se tornou. Nós precisamos, mas mesmo que ela fosse mandada embora, era melhor desempregada com a verdade, do que empregada com o inferno, na mentira. Queridos, que assim seja, disse o primeiro grupo. Até que ponto que assim seja? Volta lá para o texto lá. E responderam em alta voz que assim seja. Até que ponto? Porque não é só teoria não. Vida cristã é prática. Versículo 13, segundo tipo de reação. Porém o povo é muito. E é época de chuva. O que tem a ver a chuva, irmão? O que tem a ver a chuva com o pecado? Segunda reação. A mulher que tu me deste, a serpente que criaste. É a turma da desculpa. Sempre tem uma desculpa. Sempre vai ter um porquê. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Não, você fez isso por causa do pecado. Porque você foi fraco, porque você caiu. Não é a mulher que tu me desse, nem a serpente que criaste. Fui eu, foi você. O povo é muito. E está em época de chuva. O que tem a ver a chuva? A gente tem umas respostas tão idiotas, que se a gente falasse para nós mesmos, acho que nem a gente acreditaria. Terceiro grupo, e esse é o pior de todos. Versículo 15. Versículo 15, mais um. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sebatai. Tem a turma que reage. E a primeira pergunta é assim, a reação vai pagar todo o preço? Você tem coragem
Zaqueu teve. Zaqueu disse: Senhor, se eu defraudei alguém, e Zaqueu era contador, Zaqueu era publicano, ele está falando isso e a memória dele já está fazendo conta. Ele, nossa, eu defraudei fulano, ciclano, beltrano, ele já está fazendo conta. Se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Era o preço, pelo seu crime de corrupção, pelo seu roubo. Era o seu preço. Você está disposto, querido, porque Jesus pagou todo o preço pelo meu e pelo seu pecado. Às vezes o que eu e você precisamos abrir mão hoje é fichinha, é bônus, é troco, perto do que Ele fez por mim e por você. Segundo grupo, vai continuar vivendo de desculpa, irmão? Ah, mas está chovendo. O que tem a chuva a ver com casar com mulher estranha e trazer os ídolos para dentro das suas casas? Terceiro grupo, Jonatas, e mais um, filho de Tiquivá, e mais um grupo de levitas se opuseram. E a gente vai deixar aqui cenas dos próximos capítulos, porque a descendência desses personagens vai aparecer alguns anos depois, lá no livro de Neemias. Sempre tem gente que se opõe à palavra de Deus, inclusive dentro da igreja. A gente está falando de filhos de levitas e de sacerdotes. Ah, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Se fosse da tribo de Judá que não concordasse, vá lá. Se fosse da tribo de Benjamim que não concordasse, vá lá. Porque apesar da lei de ser para todo o povo, só quem tinha voto de consagração, que era vida separada de nascimento, eram os levitas. Se tinha alguém que não tinha que abrir a boca, eram os levitas. Porque eles sabiam de nascimento qual era a herança deles. Todas as outras tribos receberam um pedaço de terra de herança. Os levitas receberam o nome do Senhor. A herança deles era incomparável. Mas eles não queriam abrir mão das coisas deste mundo. Eles queriam ser tal qual os outros povos. Queridos, há um preço para servir ao Senhor. Esse preço já foi pago por Jesus. Amém? Mas há um preço humano. A gente tem pregado uma série de coisas a respeito de perfil de mudança de caráter. Irmão, eu não sou santo, irrepreensível, mas nós buscamos a santidade, a gente busca a irrepreensibilidade. Mas não dá para a gente querer estar cantando, pregando, visitando, fazendo missões, cuidando da administração da igreja, querendo aconselhar os outros e não estar em concordância com a pregação. A gente tem pregado sobre casamento, a gente tem pregado sobre sexualidade, a gente tem pregado sobre as questões da bebida, do álcool, a gente tem pregado sobre a questão da fidelidade ao dízimo e às ofertas. O crente comum, aquele que não está aqui ministrando, você quer viver nesses erros, isso é uma decisão sua, direto com Deus. Mas se você quer pregar a palavra, ministrar, servir ceia, receber dízimo, visitar a pessoa no hospital, no presídio, sair em nome de Jesus, através da orientação dessa igreja, você tem que abrir mão da cerveja, você tem que abrir mão do vinho, você tem que abrir mão do champanhe, porque essa é a pregação nossa, a gente não concorda. Você quer ter essas práticas, eu te indico um monte de igreja, que você vai se dar bem de cara cheia. Tem um monte de gente, inclusive pastores, pessoal que gosta de uma manguaça que não é fácil. Mas essa não é a orientação dessa igreja. Aí você vai fazer o quê? Você vai se opor igual os caras, vai ficar dando trabalho? Deu trabalho para Esdras, deu trabalho para Neemias, vocês vão ver o que vai acontecer com essa turma lá em Neemias. Porque tem uma hora que Deus dá um basta também. Ou a gente se posiciona para servir ao Senhor, não adianta ficar dizendo, mas está chovendo. Que desculpa que você vai dar? A orientação nessa casa de oração é essa. A gente não é nem mais feio nem mais bonito. Apesar que tem uns irmãos que são mais feios. Mas a gente não é nem mais feio nem mais bonito que outras igrejas. Mas essa é a orientação dessa igreja local. A gente não comunga com a bebida. A gente não comunga com sexo fora do casamento. Nem para solteiro, muito menos para casado. A gente tem a disciplina, a doutrina dos dízimos e das ofertas. E dízimo é dízimo e oferta é oferta. Ah, eu não concordo, irmão, Deus abençoe. Olha, tem 1, 2, 3 portas, ainda tem uma rampa ali de acesso, tem um portão gigantesco. Eu te abençoo, você vai em paz,
tem maldição nenhuma, não tem cobertura espiritual nenhuma, não tem nada disso. Você não vai sair daqui mal falado. Pelo contrário, eu vou falar bem de você para chuchu. É muito melhor uma pessoa que se posiciona e sai, do que quem fica em discordância. Nossa, pastor, está mandando embora? Toma aí, meu irmão, vai em nome de Jesus. Porque está na hora da gente ter concordância. Como é que do meio dos levitas e dos sacerdotes me levanta duas famílias e diz assim, olha Esdras, a gente não concorda. Mas como assim vocês não concordam? Não era com Esdras que eles estavam discordes. Eles estavam em discordância lá com a lei de Moisés. Nós precisamos andar, querido, em concordância. E a gente ainda tem dentro dessa igreja local, dentro de uma igreja batista, gente que não concorda com doutrinas que são para a gente basilares, é base da nossa fé. Então assim, eu acho que você, e não é essa mensagem para os irmãos que estão aqui somente, tem a turma que vai ver depois, e você também vai multiplicar essa mensagem nas conversas aí dos nossos ministérios. A gente tem que estar em concordância. Ah, mas a bebida com moderação não tem problema, vai dirigir então. Vê se a lei seca vai dizer isso para você, que um gole só, uma quantidade só não tem problema. Você não passa nem do Detran, você acha que você vai passar para o céu? Para, mano. Para. Você está se enganando. Está na hora da gente andar em concordância ministerialmente. Quem discordou não foi a turma de Benjamim. Quem discordou foi a turma de Levi. Fala sério. Está na hora da gente estar mais unido com aquilo que a gente tem pregado. Se você não discorda por desconhecimento, irmão, eu tenho o maior prazer de sentar com você e de mostrar as bases bíblicas para as decisões que a gente tem tomado no que diz respeito a caráter cristão. Tenho a maior alegria. A gente tem classe de batismo, de integração, que a gente fala sobre isso para todo mundo que entra, mas nada impede a gente voltar e falar tantas vezes quanto forem necessárias. Agora, se você não concorda, porque você não concorda, tem outra interpretação, vá na paz, irmão. Mas não fica tumultuando. Porque essa geração vai gerar um tal de Tobias, lá no livro de Neemias. E você deve saber, pelo nome, quem foi Tobias lá em Neemias.